Vamos entender sobre relacionamento saudável, relacionamento tóxico. Quem fala conosco sobre esse assunto é a doutora Mel Borges, que é psicóloga e psicanalista. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo esse convite para falar sobre esse assunto num dia tão especial, polêmico, para trazer tranquilidade e direcionamento. Obrigada. Perfeito. Doutora, eu quero já começar falando sobre algo que eu percebo e as pessoas falam muito, que é aquela história de não conseguir escolher a pessoa certa. Eu ouço muitas mulheres falando que é difícil sair, de repente, de um relacionamento que elas identificaram que era ruim, mas daqui a pouco elas estão com uma pessoa parecida. Por que isso acontece? Por que eu vejo isso se repetindo tanto? Em consultório, a senhora percebe isso também? Os ciclos se repetem porque a gente não conseguiu resolver questões lá da infância. As questões estão em nós e a gente projeta no outro aquilo que a gente quer muito. A gente é a melhor pessoa para o outro? Então, eu faria essa primeira pergunta. A gente precisa estar bem para que a gente procure pessoas que estejam à nossa altura emocionalmente falando. Então, quando a gente não está bem, a gente vai procurar pessoas próximas daqueles nossos traumas para a gente continuar repetindo esses ciclos que não são legais e destroem a nossa autoestima. Doutora, pode parecer simples, falar sobre relacionamento tóxico está um pouco em alta, mas não necessariamente um relacionamento tóxico. Às vezes, essa combinação de você com a outra pessoa não está dando certo. É fácil ou exige um pouco de conhecimento, identificar se esse começo, de repente, de relacionamento está saudável ou não? É o nível de desconforto que a pessoa pode gerar para você e você também pode gerar. Às vezes a gente foca que o problema é o outro, mas a gente também não é alecrim dourado. Eu gosto de brincar assim. De algum modo, a gente tem algumas disfuncionalidades por conta da nossa infância. A gente vai reprimindo e trazendo isso no relacionamento. Então, é muito importante que a gente comece a entender os nossos desconfortos, que muitas vezes a gente coloca debaixo do tapete, porque a gente quer muito viver um grande amor. A gente tem socialmente essa ideia de que a gente precisa estar namorando, casado, num relacionamento feliz. Então, todo mundo fica de alguma forma pressionado a encontrar uma pessoa. E aí, quando encontra, ignora todos os defeitos, todas as questões que fazem mal, simplesmente para dizer: estou em um relacionamento amoroso, estou com uma pessoa. Mas quanto vale a nossa vida ter um relacionamento ruim para se manter, não estar sozinho? Você falou um ponto que eu quero até voltar, né, na vida das pessoas, que é a questão do... Muitas vezes, eu vejo isso muito, por exemplo, nos casamentos, a gente coloca o problema no outro de algo que está acontecendo, porque o outro não me ouve, porque o outro não sei o quê. Mas como é que a gente está? Então, eu quero começar falando sobre como é bom nós estarmos para poder daí entrar em um relacionamento. Você falou da infância. O que eu vivi na infância, como eu me relacionei com os meus pais ou com os meus cuidadores, como os meus pais se relacionavam entre eles, isso vai interferir em como eu vou me relacionar quando eu me torno adulta? Completamente, porque assim, imagina, a nossa convivência familiar, ela é a nossa primeira menção de vida, de conversa, diálogo, reflexão, violência, o modo com que a gente lida com os problemas. Então, a gente aprende a lidar com isso na nossa relação. Se a gente não tem essa compreensão de que aquilo que a gente aprendeu talvez não seja tão bom para nós, fazer esse filtro, tudo que eu aprendi realmente eu preciso repetir, a gente precisa fazer essa análise. E muitas vezes a gente não faz, a gente simplesmente joga toda a nossa carga, nossas malas emocionais e leva para o relacionamento e fala assim: agora eu vou ser feliz, porque eu encontrei o primeiro amor. Só que aí joga todas as malas e o relacionamento fica extremamente pesado, tentando assumir o papel daquilo que muitas vezes a gente não conseguiu, o amor do pai, da mãe, as nossas frustrações, e a gente deposita tudo na nossa relação. Como é que vai dar conta? Como é que o outro vai dar conta? Se os dois vierem assim, né, com malas, talvez não iguais, mas cada um com a sua bagagem, nenhum dos dois se tratou, nenhum dos dois parou para se entender. Exato. Essa combinação pode ser perigosa, né? Exato, eu acho que essas malas emocionais é que fazem, quando a gente começa a abrir, é muito conteúdo para lidar. Por isso que eu falo assim, quando você vai se encontrar com alguém num relacionamento, você precisa entender quem é você, qual a sua identidade, o que não está encaixado. Eu sempre falo assim, será que quando a gente morrer, a gente vai ser livre de todos os nossos paranauês emocionais? Eu acho que não. Então, como é que a gente vai enxergar isso? O que a gente tem de verdade? A gente é um ser humano real e muita coisa a gente não vai conseguir lidar sozinho. E a gente precisa dessa ajuda para falar, nossa, tem coisas aqui que eu preciso me gerenciar e não colocar para o outro gerenciar. Perfeito. Isso que você está falando
me faz pensar que, eu sei, a gente já falou aqui algumas vezes no nosso programa, doutora, sobre alguém que se relaciona com pessoas narcisistas, alguém que se relaciona com psicopata, e a gente sabe que aí são casos extremos, é necessário terapia, é necessário ajuda. Mas a gente quer trazer aqui uma orientação simplesmente para duas pessoas que às vezes estão ali beirando ou já vivendo algum mal no psique, algum problema psicológico, alguma doença mental, como a gente fala, uma depressão, uma ansiedade extrema, um problema de autoestima. Duas pessoas normais que simplesmente essa combinação está dando errado e como a gente pode ajudar. Primeira coisa, doutora, vamos falar um pouco sobre faixa etária. Tem os mais jovens agora que começam a namorar e são gerações completamente diferentes da gente, pensam diferente, vivem diferente. Tem idade certa quando a gente pensa na maturidade psicológica? Porque uma coisa são eles novinhos, falarem que estão namorando, às vezes namoro só da mão dada, a gente está falando uma coisa mais light. Mas para começar a namorar mesmo, quando que eles estão preparados para isso? Olha, pela psicologia, a gente tem um dado que até 24 anos é considerado como adolescente. Não fiquem bravos comigo, mas 24 anos é adolescente. Então, ou seja, o nosso cérebro não está construído completamente para a gente ter uma maturidade. Ou seja, se você tem um relacionamento muito extenso, pesado, intenso, já mora junto, já é casado, de algum modo, você vai sentir um impacto da falta de experiência e maturidade para você lidar com conflitos que talvez com 40, 50 anos você está com o cérebro já pronto para lidar com aquele conflito. Então, a idade sim faz a diferença, por isso que a questão das idades, quando você está num relacionamento de muita diferença também, há conflitos de interesses, de objetivos e tudo mais. Então, você precisa entender em que momento eu estou, que idade eu estou, porque tem uma questão fisiológica que altera o seu comportamento e a sua visão das coisas. O jovem, ele joga, não se importa tanto com as consequências e tudo mais. Quando a gente se torna mais velho, mais maduro, a gente fala assim, não, pera lá, eu já sofri muito, por que eu vou me jogar nessa relação desse jeito? Então, a gente muda o nosso jeitinho de se relacionar, com certeza. E aí, doutora, eu fico pensando de vários casos que eu conheço de casais que começaram a namorar muito cedo, aí namoraram 5, 6, 7 anos, aí se casam e não conseguem ficar um ano casados. Exato. Então, talvez tenha a ver também essa relação sempre, de repente, estava ali na linha bamba, né? Tava ali, vai para um lado, pende para o outro, e na corda bamba, como dizem, e daí quando se casa, não aguentam, né? E muitas vezes o interesse, os objetivos são tão diferentes que quando passa aquela fase da paixão, você começa a entender o quanto a pessoa é difícil de lidar com aquelas questões que ela não abre mão, porque é ela. Também a gente não pode forçar o jeito dela. E você quer encaixar e você fala, poxa, mas eu tinha uma expectativa de que você era uma outra pessoa. Então, mas ela era aquela pessoa pra você. Quando ela percebe que ela pode ser ela mesma, aí mudam as pessoas. Fala, não, mas eu casei com aquela pessoa, mudou. Não, ela era essa pessoa que você casou, que você começou a se relacionar. Talvez ela se escondia para ser aceita por você. E aí, por isso que eu falo, quando a gente volta na infância, se ela realmente não tá ali curada dos traumas, ela vai querer se esconder para ser amada e aceita. Só que isso não é sustentável, que em algum momento você fala assim, cara, eu preciso realmente mostrar quem eu sou, o que eu quero, o que eu preciso, fica insustentável. E a relação começa a ter aqueles termômetros ruins. Doutora, e aí você citou um ponto muito interessante que é sobre os interesses, que provavelmente no começo do namoro, ainda mais se a gente é jovem, a gente ignora, né? Ah, ele quer morar para um lado, eu quero morar para o outro, mas quando casar a gente vê, amor, isso já vai dar problema agora. Se você não quer sair do seu país de jeito nenhum, e o sonho da pessoa com quem você vai se casar é morar fora, ou um dos dois já acerta que vai ceder e que vai estar tudo bem ceder, ou vai dar problema, não é verdade? Exato. A gente fielmente acredita que o outro vai mudar. A gente tem esse amor romântico de que tudo vai ser lindo, maravilhoso. Pode ser lindo, leve, maravilhoso, sim, mas também tem as questões das diferenças de objetivos. Isso que é uma coisa tão simples, a gente não acredita que isso pode ser tão real. E a gente abre mão disso, dessa verdade, achando que as coisas vão mudar. Então, sim, você precisa muito tomar cuidado de você criar expectativas e você colocar muita expectativa que o outro não pode atender. Ou ele vai até tentar fazer com que aquilo aconteça, mas não é sustentável. E aí é um ponto do relacionamento tóxico. Não é natural para ele, uma hora ele não vai conseguir sustentar aquilo, né? Exato. Tanto é que as falas dos pacientes, assim, quando vai no consultório, eu não sei quem eu sou mais. Por quê? A pessoa entra no relacionamento com aquela sensação de que ela pode entregar tudo o que a pessoa pede, mas chega um momento que não é sustentável e ela não consegue mais ser ela. Ela se perde, fala, eu não sei quem eu era no começo e agora. Quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que ele deseja que eu seja ou eu sou essa pessoa que eu quero continuar sendo como antes? Fica perdido, aí você some na relação. E aí
tudo fica bagunçado dentro de si. Aí E é um isso novo pode começo. trazer problemas emocionais, né? Agravar, de repente, aquilo que você não tratou lá da infância, Completamente. Pensa assim, você vivendo uma vida que não é sua. Tá o seu corpinho lá emocional vivendo e você fala, cara, eu não sei qual é o meu gosto. E aí você fica o tempo todo tentando agradar o outro, porque afinal você pode abrir mão de quem é você. E aí é um dos pontos do relacionamento tóxico, você abre mão completamente dos seus gostos para ajudar o outro a ser feliz. Mas eu acho que assim, a gente tem que ser feliz e fazer o outro feliz. Mas a gente tem que estar em primeiro lugar também, porque não é egoísmo. É autocuidado, é você cuidar do outro também, dizendo assim, olha, eu prefiro isso, você me respeita, você me ama, você me aceita do jeitinho que eu sou, estou ricadinho, meio mal-humorado, meio com problemas também, eu aceito os seus problemas junto com a gente e a gente vai caminhando junto. Acho que isso é um relacionamento mais real do que a gente pode ter. E, doutora, é importante também, então, eu digo isso sempre na fase do namoro, porque depois que você se casa, depois que você tem filhos, você vai intensificando essa relação e, por exemplo, se tiver filhos, mesmo que você se separe, você vai ter que se relacionar pro resto da vida com essa pessoa. Ah, não, mas quando os meus filhos forem maiores de idade, eu não vou mais precisar me relacionar. Vai, porque eles vão se casar, porque eles também vão ter filhos, então vocês vão ter que se encontrar pro resto da vida, né? Então, eu acho que sempre é melhor se a gente puder identificar no namoro alguns pontos. E eu queria falar sobre isso. Entender que relacionamento é sim ceder em alguns momentos. Entender que ele só gosta de filme X e você só gosta de filme Y. Um vai ter que ceder, o outro vai ter que ceder. Agora, eu também não tenho que entender aquilo que pra mim não adianta. Isso vai me custar muito se eu tiver que mudar. Entender que às vezes não adianta ir pra frente com esse namoro. Eu diria que é fundamental a gente entender quais são os nossos valores inegociáveis. Perfeito. Aquilo que você fala assim, é isso. Você não fala assim, isso daqui eu não vou conseguir viver bem e feliz se eu negociar isso. Eu posso até negociar por algum tempo, mas chega aquele momento você fala assim, agora eu já não aguento mais. E aí você pode culpabilizar o outro pelaquilo que você mesma não lutou por si mesma. E aí você pode se perder e ainda achar que o outro é ruim. Não, às vezes é você que se perdeu e permitiu que o outro pegasse as rédeas da sua própria vida. E na verdade não, o nosso gerenciamento pertence a nós, as decisões, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita sobre nós. Esse é o nosso gerenciamento. Eu tenho visto já nesse momento em que as coisas mudaram um pouco sobre ter filhos ou não ter filhos, casais que acordaram que não iam querer ter filhos e depois de 2, 3, 4 anos casados, isso começa a ter um problema. Porque um queria e falou, tudo bem, pro outro para poder casar. E chega uma hora que ela fala, não, quero ser mãe. Ou que ele fala, não, eu quero ser pai. Mas peraí, isso foi combinado antes do casamento. Aí daí nenhum dos dois abre mão. Isso é uma coisa com um impacto muito grande no casamento. Tô dando um exemplo de tantos, né, doutora? Porque você acaba sendo desleal com você mesmo, em primeiro lugar. E você também frustra o outro que acreditando que você estava falando a verdade. De fato, você estava querendo, na verdade, que o outro seja feliz. Mas a relação não é um e outro. Eu falo que o relacionamento são 3 pessoas. Você, o relacionamento e a pessoa. Então você tem que pensar nessas 3 versões, como você vai equilibrar para que todos estejam bem e felizes. É fácil? Lógico que não. Em algum momento você vai abrir mão aqui, 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 mas todos têm que estar conscientes de quanto você pode esticar a corda sem você se machucar, quanto você pode esticar a corda sem machucar o outro. E você perceber que o outro está abrindo mão de coisas importantes simplesmente para te fazer feliz. Isso é um amor saudável? Você está fazendo com o outro e o que você está fazendo com você, né? Exato. Doutora, outro momento que eu percebo ser crucial é na hora da criação dos filhos. Eu falo isso até pela minha experiência e eu louvo a Deus, porque isso eu já percebia, o que eu percebi muito, como era a família do meu marido, como era a minha família, vi ali o que a gente tinha em comum e imaginei como seria, porque também você não tem como ter 100% de certeza na hora da criação dos filhos. E daí, graças a Deus, como a gente já tem valores muito afinados, na hora de criar, a gente pensa muito parecido. Às vezes um pouquinho diferente aqui, outro pouquinho diferente ali, que a gente não fala na frente da criança, a gente conversa depois só nós dois. Sim. Mas aí eu fico imaginando os casais que têm valores, que têm pensamentos diferentes. Então, um acha que tem que bater se o amiguinho empurrar, o outro acha que não pode bater de jeito nenhum. E aí, vai fazer como? Tô dando um exemplo aqui bobo. Sim. Fala sobre isso pra nós. É sempre esticando a corda e aí isso gera muito estresse pro casal.
Eu acho que quando você já está inserida nessa relação, que você sabe falar, poxa, nós temos valores muito diferentes, mas eu quero muito essa relação, essa pessoa me respeita, a gente se dá bem, porque a criação de filhos é uma questão da consequência do seu relacionamento. Não é a inversão, o filho em primeiro lugar e o casal. É o casal primeiro, depois os filhos. O casal estando bem, os filhos ficam bem. Então, independente dos seus objetivos, já estando casada, você vai ter que sentar com o seu cônjuge, assim, vai ter coisas que a gente vai ter que abrir mão. O que queremos abrir mão da opinião do outro pra gente ter o direcionamento? Então, assim, é o tempo todo ajustando um pouco mais. Ou seja, você vai sim gastar mais energia emocional. Por isso que antes de casar, antes de você começar a se relacionar, é importante que esses objetivos e o jeito de pensar sobre a vida esteja muito próximo para que você não gaste mais energia. Agora você fala assim, Mel, vale a pena, tô apaixonada, amo tanto. Ok, você consegue bancar essa gestão emocional até o fim da vida? Aí a pessoa, não sei se dou conta. Então, reflita para que esse gerenciamento não fique pesado para você. Porque é isso, a gente tem trabalho, tem casa, temos carreira, tem tantas coisas que vão sugar a nossa energia emocional também. Será que o seu relacionamento vai ter que ter esse peso? Como que você vai equilibrar tudo isso? Mais uma coisa para você equilibrar, para você pisar em ovos, né? Exato, então. Porque você falou uma coisa que é verdade, eu queria que você explicasse mais para nós. Eu sei que existem pesquisas que apontam quanto tempo costuma durar a paixão, que é essa fase que a gente aguenta ficar cego, ou que a gente aguenta se fazer de perfeito pro outro, suprir as expectativas dele, mas chega uma época em que essa paixão, ela diminui, não é isso, doutora? 1 ano e meio a 2. Chegou a 2 anos, pode olhar no reloginho que você começa a perceber um pouco mais dessa identidade da pessoa, o perfil dela, o que ela realmente não pode negociar mais. Então, eu diria assim, se houvesse uma conta, né, se a gente pudesse assim, olha, case depois dos 2 anos, namore, né, se vencilhe com alguém, com alguma persona, depois de 2 anos, uma sociedade, por exemplo, a gente tá falando sobre relacionamento, mas a gente pode falar sobre relação, né? Qualquer. Eu sempre falo aos meus pacientes assim, ó, nunca tome decisões quando a gente tá muito triste ou muito irritado, porque a gente tá alterado, a gente quer tudo e ao mesmo tempo não sabe lidar com as emoções para tomar uma decisão, a gente fica meio cego, assim. É normal porque a gente é ser humano. Então, e aí eu queria te perguntar, doutora, para essa pessoa que já tem, agora eu falo das pessoas um pouco mais velhas, já adultas, que deveriam estar mais maduras, mas que continuam no aspecto relacionamento, não conseguindo, assim, muitas vezes engajar a relação. Começam e daqui a pouco dá errado, e daqui a pouco encontram algo no outro que não faz bem. Seria importante essa pessoa começar procurando uma ajuda? Muito importante, porque, como eu falei, a infância, ela tá de alguma forma reverberando na sua vida, ou seja, passando por você o tempo todo, vai e volta, de alguma forma isso pode estar desalinhando você nos seus objetivos, na visão que você tem sobre você mesma. Às vezes você não vê tanto valor em você, você pega pessoas que não te enxergam com valor, e aí você acaba tendo um valor super baixo, a pessoa desvaloriza. Como que um relacionamento pode dar certo nesse sentido? Como que a pessoa vai ser feliz se ela está desalinhada com aquilo que ela enxerga de si mesma? O valor no relacionamento não está ali em cima. Então, essas questões é muito importante para que ela fale assim, poxa, eu estou cuidando de mim, eu estou bem, estou cuidando do meu espírito, da minha alma, da minha carreira, da minha família, de mim, da minha aparência. Tudo isso tem que estar em trânsito. E olha quanto demanda, quanto tempo demanda de horas no nosso dia para a gente fazer tudo isso. Então, se a gente pensar na outra pessoa, é mais demanda. Então, assim, se você vai se relacionar com alguém, você junta o que você tem da sua vida com a outra. Tu dá conta disso? Você está bem para se relacionar? É o momento certo? Que é para você se unir? Eu diria assim, se for um mundo perfeito, era assim, a gente está muito bem, agora estou muito bem e vou me relacionar. O que a gente faz? O contrário. Estou muito mal, estou acabada, estou com a autoestima lá no pé. Aí você vai encontrar uma pessoa, vai encontrar um estragadinho lá da esquina, destruir o resto que tinha lá de você. E você falar, o problema é dele. Não. Você estava quebradinha ali nas suas emoções e foi encontrar alguém que visse você. Porque a gente quer ser visto, a gente quer ser amado, a gente quer ser acolhido e a gente troca essa moeda de sensação pra gente ter essa satisfação. E eu acho que muitas vezes, pelo que eu percebo, doutora, é isso. A pessoa está tão machucada que saiu de uma relação, não foi se cuidar e tal, que ela quer de novo sentir o frio na barriga da paixão e daqui a pouco ela já se engajou em outra relação e ela nem deu conta que é igual ou pior a anterior, porque afinal de contas ela não se cuidou, né, doutora? Exato. Então, quanto mais o tempo passa, que a gente vai ignorando os sinais.
Porque não tem como, são sinais que vão aparecendo até nos nossos relacionamentos de amigos. Eu acho que um termômetro é bom assim, amiga, como que eu estou? Como é que você me enxerga? Há pessoas mais íntimas que podem falar da gente com propriedade, sem a gente ficar assim, tudo bem, pode falar a verdade. É um termômetro para a gente se olhar e falar assim, estou bem o suficiente para começar um relacionamento? Então, a gente vai demandar menos do outro para que o outro não supra coisas que não é responsabilidade. É como se a gente colocasse um cargo na pessoa de CEO, só que ela é um jovem aprendiz. E a gente coloca lá um cargo de CEO e querendo aquilo que ele não supriu lá da infância. Você me fez lembrar uma amiga, doutora, que há alguns anos ela estava num relacionamento. Eu dei minha opinião desde o começo, como amiga, né? O que eu estava achando do que estava acontecendo ali. O relacionamento seguiu mais algum tempo e um dia ela me ligou. E eu senti que a primeira vez que eu dei opinião, ela não curtiu muito, né? Mas eu, como amiga, me senti na obrigação de dar ali uma opinião, sem entrar no que é dos dois, né? E daí teve um dia que ela me ligou e falou assim, amiga, você tá me acompanhando, né? A gente se encontra de vez em quando, você me vê nas redes sociais. Como é que eu tô? Olha lá. Aí eu respirei fundo. Falei, vou falar, né? Já que ela perguntou, né? E uma das coisas que eu falei no final da conversa foi, procure terapia, procure ajuda. Exato. Porque, de novo, aquilo, ainda mais pra gente que é de fora, eu sou uma pessoa muito passional. Eu vou querer defender a minha amiga. É lógico. Mas, às vezes, tem algum problema que está nela pra essa relação não tá dando certo. E o psicólogo é absolutamente neutro, né, doutora? Exato. É o momento que você consegue, de forma cirúrgica, trabalhar questões que você nem abre. Tem coisas que a gente não... Como é que a gente vai falar pra alguém, pra nossos amigos, pra nossa família, coisas que a gente não enxerga sobre nós? Como? Então, assim, o outro, um profissional que estuda anos, que sabe sobre o comportamento do humano, que sabe o porquê das coisas, no sentido do que ele estudou, vai te ajudar com mais rapidez, diagnosticar, trazer elementos que falam assim, não é culpa sua, poxa, vamos livrar essa carga. Às vezes é um diagnóstico, alguma questão, é um TDAH, que você atrapalha toda a sua relação. Às vezes você tem uma questão de caráter também estrutural, é traumas. Por exemplo, mulheres que foram estupradas, elas têm problema na relação sexual, têm problemas de autoimagem, elas se entram em relacionamentos que não é para entrar porque elas querem muito ser amadas. Então, você olha o tanto de coisa que está acontecendo com essa mulher e ela não enxerga, com esse homem também, que não teve o amor do pai, que não teve a coragem do pai e se destrói com o corpo. Então, olha quanta coisa, quanto elemento. Então, a terapia ajuda nisso. Se eu estou dentro de uma relação e essa relação está ficando difícil para mim, seja eu o homem ou seja eu a mulher, seja um namoro, já seja um casamento, você tá achando que essa relação está ficando difícil. Quais os pontos que a gente pode destacar de alerta para que essa pessoa entenda que podem até depois pensar em uma terapia de casal, mas que ela tem que procurar ajuda? Por favor, doutora. Perfeito. Primeiro ponto que você tem que olhar é o como você está gerenciando o seu tempo para você. Muitas vezes você deixa todo mundo ser cuidado e você não cuida de você, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os seus interesses, os seus objetivos são deixados de lado. Ou seja, quando eu pergunto para você, poxa, o que você está fazendo por você? Não sei, não tenho nada, não tenho alvo, não tenho objetivo, não tenho sonho. Então, é muito importante que você olhe para esses pontos. Eu conversava com alguém recentemente e a gente estava aconselhando um amigo nosso que já é mais velho, tem mais de 50 anos, nesse momento está solteiro. E a gente falou, eu percebo que você está sentindo falta, às vezes a gente precisa de um companheiro, né? Sim. E daí você vai envelhecendo e tá fazendo tudo sozinho, e vai passear e é sozinho, e tem uma festa e é sozinho. Daí a gente falou, será que não vale se repensar isso e tal? Enfim, tava conversando. E daí, por algum motivo, a gente entrou nesse assunto e a gente falando, mas... E quando você percebe que tem uma diferença no que é caráter para você, do que são os valores do caráter do outro? Tá apaixonado? Vale a pena tentar? Eu mudo o caráter de alguém, doutora? Não é possível mudar caráter. A gente pode camuflar sobre os interesses para que o outro te aceite. Que é aquilo que a gente estava falando. Vai chegar um momento que você não vai conseguir abrir mão de quem você é e também não vai conseguir esconder quem você é no relacionamento. E aí, por isso que começa a aparecer as disfunções emocionais dentro do relacionamento por aquilo que você escondeu. E muitas vezes é aquele momento que você fala assim, meu Deus, quem é essa pessoa que eu estou casada? Não conhecia. Será que realmente você não conhecia ou você fechou os seus olhos? Foi tapando ali o sol com a peneira para poder viver essa relação, porque uma pessoa, por exemplo, sem caráter, uma pessoa que está acostumada a, de repente, puxar o tapete dos outros, às vezes não age corretamente com o dinheiro, você
tá casada ali há algum tempo, ou você já tá namorando há alguns anos, em algum momento eu já tinha visto, né? Certo. Em algum momento ele demonstra ser assim, né? O termômetro, ele é sutil, mas ele aparece. O modo com que o outro trata o ser humano, Perfeito, era isso o que eu ia falar mesmo. o garçom, a portaria, o como ele relaciona com o pai e mãe, com os filhos. Não tem como você o tempo todo esconder isso. Então, de alguma forma, você vai ou admirar o como essa pessoa se posiciona com os outros, ou ele vai trazer questões que você fala, poxa, mas não era bem isso que eu queria ver dessa pessoa. Não, mas ele é tão incrível, tão maravilhoso. Por que ele reage assim? Então, tá lá dentro e você está tentando mapear porque você quer muito esse relacionamento. Doutora, já é lógico que eu vou pedir dicas para a gente equilibrar esse relacionamento, ajudar as pessoas que estão passando, de repente, por um momento difícil. É Dia dos Namorados, mas a gente fala dos casados também. Mas a gente precisa trazer um ponto de alerta sobre o que a gente chama hoje de relacionamento tóxico. Tem alguns tópicos também que a gente já trouxe aqui no programa, como o caso de relacionamentos abusivos. Sim. E eu queria que você trouxesse alguns sinais para nós, doutora, porque por mais que quando a gente está falando de algumas patologias como a psicopatia, os outros podem ver essa pessoa como um príncipe encantado e só você sabe quem ele é na prática, para outra boa parte desses relacionamentos difíceis, geralmente eu vejo esse companheiro ou companheira, eu vi mais companheiros, mas acredito que exista dos dois lados, afastando essa pessoa dos amigos e da família. Fala um pouco sobre a sua percepção clínica. Primeiro ponto, a pessoa isola a vítima para que ela fique mais vulnerável e suscetível ao controle e liderança dessa pessoa que tem essa relação de toxicidade. Porque ela vai ter um gerenciamento melhor, a opinião dela vai ser mais válida, porque ela não tem uma comparação. Poxa, minha amiga disse isso, não, mas espera lá, esse termômetro não tá legal. Não, quando eu tenho só uma única fonte de conteúdo, de direcionamento, de fala e tudo mais, você fica realmente acreditando que aquilo é real. Você não tem parâmetro, você perde a sua própria referência, porque quando você começa só a ouvir o outro, você fala assim, não, realmente tem razão, acho que eu que estou errada, é óbvio que eu estou errada, porque eu quero muito esse relacionamento, então eu permito que um outro prevaleça nas opiniões. E o segundo momento é quando você deixa de fazer as coisas que você antes fazia e você fala, nossa, estou vivendo completamente o relacionamento, 100%, não faço objetivos, não tenho sonhos, nada, é sempre relacionado ao outro. E o último ponto, você acaba sendo uma pessoa que não consegue dizer não nunca, você está o tempo todo dizendo sim. E o outro sempre prevalece e você fica muito frágil e vulnerável diante a todas as questões. Doutora, vamos falar então sobre isso, que você já citou até no bloco anterior, estou agora de novo. Eu já ouvi pessoas falando, eu já não sei quem eu sou. Quando a pessoa procura ajuda, que seria ótimo se a gente falasse que as pessoas estão entendendo sobre prevenção nessa área do psique, nessa área da mente, das emoções, mas a gente sabe que ainda não está tão bom assim, né, doutora? Acho que a gente já começou a falar mais, Sim. a gente já aceita procurar ajuda de um psicólogo, entender um encaminhamento para um psiquiatra, mas a prevenção ainda ela é um pouco mais complicada. Sim. Quando a gente fala desses problemas, em que pé as pessoas costumam te procurar, doutora? Elas procuram quando ela já está num nível de ansiedade alta, quando ela não consegue gerenciar a sua própria rotina, quando ela percebe que os sonhos dela não estão sendo realizados, a frustração começa a bater na porta todos os dias e ela consegue perceber que qualquer momento ela pode perder o relacionamento. Por incrível que pareça, ela vem não por causa dela, ela vem porque ela entende que o relacionamento vai acabar. Então, até para procurar ajuda, a pessoa procura ajuda para manter esse relacionamento de pé. Só que ela percebe que ela não tem mais condições emocionais, não tem estrutura, autoestima suficiente para se manter ali. E aí ela procura ajuda. Ou seja, quando ela vem, eu preciso ajudar ela a se reerguer, enxergar que ela pode sair, que tem outras alternativas, que ela pode se ver livre daquela situação. Chegou uma pergunta para nós, mas eu vou pedir para a produção tirar o nome dela. Porque como ela fala especificamente sobre a vida de casado, eu prefiro que a gente tire o nome dela, ou se vocês quiserem, eu só leio aqui para não expor, tá? Porque ela dá o nome, dá o local, e daí, de repente, alguém da família está assistindo, acho melhor não, tá? Sim. Que já a gente orienta a nossa telespectadora. Doutora, fala para nós sobre como a família pode ajudar. Vamos imaginar que essa pessoa que a gente ama, essa melhor amiga, esse familiar, está dentro de um relacionamento em que eu estou vendo ela pagar, eu estou vendo ela sumir, eu estou vendo ela não estar mais presente nos lugares, daqui a pouco está se afastando. E quando a gente fala, no primeiro momento, a pessoa está apaixonada, ela costuma não ouvir a gente, né? Exato. Como a gente pode ajudar, doutora? Eu acho que eu vou dizer uma coisa bem importante que a gente faz ao contrário.
para vocês identificarem. Primeiro ponto, quando a gente vê alguém assim, a primeira coisa que a gente fala é assim, pelo amor de Deus, termina esse relacionamento, larga esse homem, larga essa mulher, tá fazendo mal. Você faz que o afastamento, o isolamento continue mais distante e você vai perder essa pessoa. Vai se afastar de você, né? Exato. E não de com quem ela tá e ele se vai ficar, relacionando. ela ou ele vai ficar mais próximo da pessoa que está controlando e de alguma forma manipulando. Então, o que você tem que fazer? Acolha. Poxa, tô sentindo saudade de você. Tô sentindo saudade quando a gente fazia isso. Tô sentindo saudade que a gente fazia aquilo. Trazer uma lembrança de quem é essa pessoa, porque ela não está enxergando mais. Então, traga memória de quem ela é. Identidade. Perfeito. Olha, é muito importante isso. E aí, né, doutora, o fato é, será que você sabe qual é a sua identidade? Quem é você? Então, vamos falar que independente de relacionamento, eu falo muito para mulheres cristãs e muitas vezes eu falo sobre isso. Por que a gente se perde em tantos papéis? Será que a gente sabe quem a gente é? Fala um pouco sobre isso. Essas malas que a gente falou no começo, que a gente traz tudo para o relacionamento e a gente abre tudo de uma vez com todo mundo, quando a gente não sabe quem a gente carrega as nossas malas e não abriu o primeiro. Então, a gente tem que ir para o nosso quarto individual, abrir as nossas malas e falar assim, que experiências que me marcaram o suficiente para me ferir? Que feridas eu tenho? Que limitações eu tenho? Porque a gente fala assim, poxa, a mulher é incrível, poderosa, incrível. Mas assim, você também tem limitações. E quais são as suas limitações reais, e não aquilo que você acha que você não é? Para você realmente se enxergar e não ser levada pelo outro, controlada pelo outro. Então, você precisa realmente se entender. E a forma mais simples de você se voltar a entender quem é você é fazendo coisas para você. É cuidando de você, cuidando do seu espírito, cuidando da sua rotina. A sua rotina, ela está excelente para você? Que nota você daria, por exemplo, para a sua rotina? De autocuidado, de você estar com as pessoas, de você estar fazendo coisas que você gosta. Qual que nota você dá sobre você? Vira para você de volta, né? Começa a fazer as coisas que você ama de novo. Exato. Tem que encaixar isso, né? Chegou um comentário, então, pra gente. Vamos colocar da nossa telespectadora agora. Então, não vou dar o nome dela. Ela deu, mas, de repente, ela não pensou nessa questão, né? Deu o lugar e tudo mais. Ela diz, boa tarde. Eu cheguei a um ponto que já desisti. No meu relacionamento, só eu falo. Meu esposo não fala nada, nunca mesmo. Estou há 7 anos casada, porém, não o conheço. Vivemos em pé de guerra. Tentei muito, mas agora desisti. Doutora, pode ajudá-la? Ela já é aquele cenário de que trouxe a mala dela, ele trouxe a mala já fechada e blindada. Ele não abriu a mala dele. Ele está com a mala blindada desde o começo. Isso é um termômetro que ela acabou ignorando pelo amor. Agora já está dentro do contexto casada. Não dá para forçá-lo, entende? É um desrespeito forçar o perfil dele de trauma. Ele já tem uma questão de trauma ali, de isolamento, de não achar que aquilo é um lugar de conforto, aquilo é um desconforto para ele ter que falar sobre as emoções. Provavelmente a paternidade dele, a mãe dele ou alguém que cuidava dele não desenvolveu essa habilidade de comunicação. E quando ela força essa comunicação, é violento para ele. Então, não é só violento para ela que não ouve, não tem o respaldo e aquela conexão emocional, que eu concordo, você está sofrendo, você acaba, poxa, meu marido não conversa, como assim? Como é que eu vou lidar com isso? Mas se você forçar, você vai causar uma guerra, uma discussão, ele vai falar, não estou sendo respeitado, como assim? Só que é isso, ele já era essa pessoa, ele já tinha essa característica, talvez para agora está inegociável a comunicação. E é lógico, para um relacionamento saudável, a comunicação ela é essencial. Então, desenvolver na terapia para que ele seja ajudado a aprender a lidar com as emoções e não ela ser a terapeuta dele. Então, entenda que às vezes você acha que está no fim, mas vocês precisam de ajuda. Esse Exato. casamento, se tem amor, como provavelmente já teve, por isso que vocês se casaram, Sim. talvez agora você não está enxergando isso, ficou inegociável nesse momento, procure ajuda. E se ele talvez não quer ir para uma terapia de casal, ela pode começar procurando ajuda ela, né, doutora? Exato, porque aí ela vai começar também lidar com essas malas emocionais que não estão encaixadas, que fez ela aceitá-lo nesse período e agora ela não está sustentando mais. Então, qual que vai ser o argumento para que ela lide com esse conflito sem pressioná-lo e seduzir de outra forma? Porque a mulher é muito boa nisso, a gente pode seduzir, trazer outros elementos, outras narrativas para que esse homem também se abra e seja curado e nesse processo do casamento. De repente, ela pode aprender como fazer isso, Exato. né? Eu li um livro há muitos anos, eu era novinha, não que eu não seja mais, mas faz muitos anos que eu li esse livro, que era assim, ó, que falava um pouco sobre o perfil geral dos homens e das mulheres, embora possa ser trocado, que era homem ostra, mulher pé de cabra. E falava um pouco sobre como a maioria dos homens em relação a sentimentos é mais fechado e como a gente quer abrir, a gente quer que eles falem de qualquer jeito, né?
A gente tem que aprender a respeitar isso também, na verdade, né? a mulher tem muita expectativa de ter uma amiga. A gente tem que entender que o que a gente tem na relação de amiga, oi amiga, fala como você tá, não sei o quê. Não vai ser, ele é um homem, ele não vai se abrir completamente, ele vai dar apoio, ele tem que ser um cara que realmente te escuta, que te direciona, que te aconselha, ele não vai ser sua melhor amiga. Então, assim, as nossas projeções, as nossas necessidades lá da infância, a gente tá jogando tudo nos nossos cônjuges e eles, coitados, não vão dar conta. Se são coisas nossas, nossas coisas, nosso gerenciamento. Vamos procurar essa ajuda. Chegou mais uma pergunta para nós, pode colocar, por favor. A nossa telespectadora se identifica e diz assim, ó. Oi, tudo bem? Tudo bem, me chamo Jéssica. Hoje em dia é muito difícil encontrar um parceiro que queira algo sério, mas que te respeite e te valorize. Faça coisas para você, porque eu já tive 2 relacionamentos, mas eu vivia e fazia as coisas para os outros. Jéssica, obrigada pela sua participação. Um beijo, vou pedir para a doutora te orientar. Quando a gente faz mais que o outro, não que a gente tem que fazer uma contabilidade emocional, assim, fiz aqui, você faz aqui, né? Aquela briga de quem faz mais, não é isso, mas assim, você faz mais, você fala assim, puxa, eu sempre faço mais, por quê? Eu preciso ter o alto valor, o reconhecimento como primícia. A minha mala emocional lá não foi aprovada, não foi preenchida e eu preciso estar o tempo todo querendo a aceitação do outro. Quando eu faço algo para eu ter aceitação e eu não tenho, eu me frustro completamente e eu cobro do outro de uma forma impositiva. Como é que a gente seduz o outro através da imposição? Olha, eu fiz e você não fez. Você não... Como que fica uma relação gostosa e agradável, incentivando o outro a fazer junto com você? Porque, de alguma forma, a gente ensina o outro como o outro deve tratar a gente. Como é que você está fazendo a leitura disso? Como é que você está ensinando o outro a te tratar? Eu acho que essas perguntas são muito importantes, mais do que as nossas respostas. Sabe que eu acho interessante? Outro dia eu estava reparando ali um casal de amigos, né, que tinha uma dinâmica, e daí eles se separaram, e ele começou a namorar outra mulher, e daí eu fiquei olhando e falei, gente, ele é completamente diferente com essa pessoa, mas é completamente diferente. E justamente porque essas 2 mulheres têm perfis completamente opostos. Então como ele reagia com uma, eu fico olhando e eu fico muito feliz pela relação nova na qual ele está, e fico vendo o quanto ele é feliz, não é mais reprimido, pode falar o que pensa. A gente olha e fala, a gente que conviveu, né, com um casal antigo e agora convive com um casal novo, fala... Gente, tô vendo o olho dele brilhar, como mudou, como essa configuração mudou. É a mesma pessoa e ele continua tendo um jeito, é um rapaz mais metódico, ele continua tendo o jeito dele, ele continua sendo quem ele é, mas parece que ele tem mais vazão para ser quem ele é. Então, é por isso que eu digo, não era uma má pessoa que ele se relacionou, só era uma outra pessoa. Às vezes, essa relação não tá dando certo por causa do jeito dos dois também, né? O quanto a gente quer manipular o outro, porque a gente fala assim, tem um diagnóstico, a gente é manipulador só quando tem um narcisista. Não, nós somos controladores. Uma criança, minha filha tem 7 anos, ela quer me controlar, ela quer me gerenciar aos 7 anos de idade. Ou seja, a gente aprendeu a manipular, a seduzir, a ter o que a gente quer. Se o outro cede, cedeu aqui, então eu vou. E cedeu ali, eu vou. Então, você vai, de alguma forma, dominando mais a relação. E a gente estava falando sobre a questão da dominância. Às vezes, tem um perfil mais feminino, né? Energia feminina, o que é essa energia feminina? Ela faz uma sedução, ela controla mais e tudo mais. O poder masculino, ele é mais corajoso, ele é mais executor. Então, qual é o nível de energia que você tem na sua relação? Né? Como que está essa energia? Talvez quando ele casou com a primeira mulher, era mais dominante, ele não tinha o objetivo de falar o que ele pensava. Na próxima relação, ele conseguiu ser ele, poder falar aquilo que ele pensa e ele era aceito. E muitas vezes a gente está casando ou se relacionando com pessoas que não aceitam quem nós somos. E aí, isso vira um problema. E aí, doutora, queria que você falasse isso para a gente caminhar para os minutos finais do nosso bate-papo, que é justamente sobre a gente entender o que a gente está sendo nessa relação e os novos acordos, principalmente depois que eu tive o meu filho, eu converso com algumas amigas que têm filhos também, a gente fala que os acordos às vezes têm que ser visitados, porque com criança, o que às vezes está dando muito certo até aqui, então, olha, tá bom, pode aproveitar agora nessa primeira fase que, por exemplo, eu estou de licença maternidade, eu fico a madrugada inteira com o bebê, durante o dia eu tenho ajuda, você pode dormir a noite toda, às vezes passou um tempo e você também voltou a trabalhar, agora o acordo é novo, agora vamos ter que alternar essas noites. Então, entender que por mais que a gente tenha tido um acordo do começo, a gente tem que refazer acordos em alguns momentos também é importante, não é? É muito, pensa, a gente não é a mesma pessoa de janeiro até junho agora.
Provavelmente você desenvolveu habilidades, você sofreu questões e eu também. Então a gente mudou muita compreensão. Como que a gente pode manter coisas tão rígidas sobre relacionamentos, sobre dores, sobre traumas, sobre acordos que podem ser mutáveis? Eu diria assim, a vida ela é tão curta e ela é um laboratório. Se a gente for muito rígido e não sentir, experimentar o que realmente vale a pena para aquele momento, a gente vai se tornar pessoas extremamente rígidas, controladoras, inflexíveis e não permitindo que a generosidade nos relacionamentos aconteça. Perfeito. E aí, doutora, eu queria que a gente falasse sobre algo que eu tenho visto muito, que é as pessoas, no primeiro embate também no relacionamento, falando, não preciso passar por isso, hoje a mulher tem o dinheiro dela, ela está inserida no mercado de trabalho, o homem também está vivendo a vida dele, daqui a pouco, primeiro desafio do casal, não preciso passar por isso. Aí você conversa, a pessoa não ficou 1 ano casada, não ficou 2 anos casada. Mas peraí, desafio a gente vai ter, né, doutora? É o relacionamento fast food. Você quer apenas o prazer, você quer apenas a sua aceitação, você não tem o limite da frustração. As nossas crianças foram alteradas, não aguentam mais esperar. E os adultos também. Então, como é que a gente está lidando com a frustração? Não lidando. A gente, foge das frustrações. A gente simplesmente ignora as frustrações. E a gente não quer lidar isso no relacionamento. E amor, quando a gente desenvolve, né, o amor é paciente, ele é generoso, ele é organizador, ele cede, ele abre mão, entendendo também os seus próprios limites mútuo, para que aquilo seja sustentável para os dois. Então, esse olhar de generosidade alto, dentro, para fora e com o outro. Doutora, a gente pode pensar nos casais, de repente, que estamos assistindo juntos agora, tá? Começar, se o casal topar, terapia em casal ou a individual para cada um, para começar e depois vai para de casal? Como é que você direcionaria aí quem está nos assistindo? No consultório, a gente faz assim, são 2 pessoas, lembra? São 3 pessoas, a pessoa, o relacionamento e ela. Então, no processo terapêutico, ela vai ser atendida por nós temos mais 2 terapeutas, né? O Rafael e a Laís. A gente atende o casal individual, algumas sessões, para entender quem é essa pessoa. O que ela precisa, quais são as necessidades e os traumas. E depois a sessão em casal, que a gente vai direcionar as questões do casal. O que precisa ajustar nessa comunicação, nos objetivos. Poxa, já ferrei, não consigo mudar, já estou com essa pessoa, mas não quero abrir mão desse relacionamento. Como é que a gente vai andar com objetivos diferentes? Então, quem vai abrir mão aqui? Como pode ceder? Então, essa articulação de quem está de fora, deixa um pouco mais suave. E às vezes também, doutora, vamos concordar? Que às vezes nem é tão importante pra gente, mas a gente não quer abrir mão. Porque a gente quer falar, não, eu quero ter a razão, mas às vezes aquilo nem é tão importante assim pra você, né? A terapia pode te ajudar a ver isso, né? Exato, porque o outro, ele consegue entrar nesses lugares que a gente não quer abrir mão, porque a gente foi ferido, a gente foi humilhado em algum momento ali na relação, a gente não quer abrir mão. E às vezes o profissional de fora vai conseguir trazer um pouco mais de leveza e falar assim, para de palhaçada, te dá 3 tapas na cara, para de loucura, vamos lá, reage pra vida, vamos, você sai desse lugar, acorda, vamos, agora faz parte de você também esse momento, não é só do outro, vamos, se acolha, se levante também e ande. Eu acho que esse movimento que a terapia te dá também, eu gosto de ter essas conversas muito abertas e sinceras, eu falo assim, vamos lá, que dá pra você levantar. Para de fingir que você já não percebeu Para isso aqui, de loucura, né? Que o problema também é você, se não é alecrim dourado, e vamos pra cima. Porque é isso, a gente é ser humano, a gente é cheio de traumas também, a gente vai morrer com alguns traumas e assim, só não precisa se limitar e sofrer, que muitas vezes a gente fica assim, sem opção, não conversa com ninguém, não conversa com o cônjuge e aí morre. Eu tenho 1 minutinho, doutora, mas eu acho importante a gente perguntar. Se é diagnosticado já uma patologia, por conta desse relacionamento, por conta de tudo que não foi cuidado, um dos dois chega em consultório, por exemplo, já com uma depressão, com uma ansiedade muito agressiva. É importante avisar o cônjuge? É importante, porque ele precisa entender que aquilo que ele vai pedir, o cônjuge não vai conseguir atender, porque ele está doente. E muitas vezes acontece isso. E aí ele vai dizer, consigo aguardar? Consigo gerenciar isso? Como eu posso ser assessorado para que eu não prejudique o processo do outro? Afinal, se é casado, é na alegria, é na tristeza, é na doença e em todos os momentos. Perfeito. Para quem quiser entrar em contato com a doutora, eu vou deixar um Instagram, que é @melborgespsi. Tá passando direitinho para vocês como se escreve. Tem o telefone também, que é o 11 97187 1249. Mais uma vez, obrigada, doutora. Muito obrigada. Volte sempre.